Existe algo que acontece no silêncio entre dois olhares. Um instante sutil, quase imperceptível, onde uma mulher desperta algo em um homem que ele mesmo não sabia que precisava. Não é sobre beleza, não é sobre esforço. É uma vibração, uma presença, uma energia que toca partes dele que ainda estão feridas, não com promessas ou cobranças, mas com a quietude de quem já se encontrou. Quando a energia dela não grita por atenção, mas acolhe com profundidade, algo nele se rende. Não porque ela pediu, mas porque ela se tornou o espelho de algo que ele não sabia como nomear. E é nesse espaço invisível, onde as palavras perdem sentido, que o amor começa a nascer, não por lógica, mas por ressonância. Você já sentiu que, quanto mais tenta mostrar o quanto é incrível, mais ele parece se afastar? Como se houvesse um bloqueio invisível, uma distância que você não sabe explicar. A verdade é que o coração masculino muitas vezes carrega feridas que ele próprio ignora. Traumas, ausências, expectativas sufocantes. E quando uma mulher entra com a energia da cura, não tentando consertá-lo, mas sendo um campo vibracional seguro, amoroso e consciente, algo dentro dele começa a se transformar. Ele não entende o porquê, mas sente. A dor adormecida encontra um lar, a tensão se dissolve e um novo espaço se abre. É nesse campo que o amor verdadeiro se manifesta, não como paixão cega, mas como uma alquimia silenciosa. Carl Jung dizia que somos magnetizados por aquilo que nos cura. E é por isso que um homem se apaixona profundamente por uma mulher cuja energia toca o que nele ainda dói. Não como remédio amargo, mas como uma frequência que acalma, um gesto que não exige, um olhar que acolhe e assombra. Não se trata de salvá-lo, trata-se de tornar-se tão íntima da sua própria luz e da sua própria escuridão, que ele encontra em você um portal de retorno à própria alma. Você não é a resposta para as dores dele. Mas quando você se torna a resposta para as suas próprias dores, você vibra em um campo que faz com que ele queira ficar. Não por necessidade, mas por verdade. Esse vídeo não é sobre fórmulas prontas, nem sobre estratégias para manipulá-lo. É um convite para que você compreenda como sua presença pode ser um campo curativo, não apenas para ele, mas para o relacionamento como um todo. Porque a mulher que se cura se expande, e a mulher que se expande se torna espelho. E o homem que se vê nesse espelho começa a se lembrar de quem ele era antes da dor. Algo nele desperta, algo nele quer ficar. Não pela ausência de conflitos, mas pela presença de consciência. A consciência que você emana quando escolhe habitar sua essência com dignidade e amor. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Em algum nível, você já sabe que existe um poder silencioso dentro de você. Um poder que não força, mas transforma. Um poder que não exige, mas vibra. E é essa vibração que cria pontes entre almas. Você não precisa provar seu valor para ser amada. Você precisa apenas voltar para si, limpar o campo, resgatar sua ânima e permitir que sua presença fale o que palavras não conseguem. Porque quando você entra em estado de presença sagrada, ele sente, mesmo sem saber explicar, ele sente, e é aí que ele começa a amar, não o que você mostra, mas o que você é. Parte 1. O encontro entre a luz e a sombra. Existe um instante sutil em que o amor não nasce do desejo, mas da memória ancestral de duas almas que já se reconheceram antes. Quando um homem sente a energia de uma mulher que habita sua própria sombra com consciência, algo dentro dele desperta, porque, segundo Jung, o que mais nos atrai no outro não é a sua luz, mas a parte de nós mesmos que reconhecemos em silêncio. É por isso que ele se sente magnetizado por aquela mulher que não tenta curá-lo, mas que se permite ser inteira, luz e dor, força e vulnerabilidade.
A presença dela não o convida ao romance comum, mas ao encontro com a própria alma. E nesse encontro, o inconsciente dele sussurra: aqui existe algo que me entende, mesmo sem palavras. A mulher que vibra nessa frequência não precisa provar nada. Sua energia é o testemunho de um processo interno. Ela já atravessou a própria noite escura da alma, já chorou o amor que nunca a viu, já se reconstruiu nas ruínas do que um dia acreditou ser amor. E agora, sua vibração carrega a verdade de quem se encontrou. Para o homem, esse tipo de presença é desconcertante. Ela o atrai e o assusta ao mesmo tempo, pois toca partes dele que ele passou a vida inteira evitando olhar. Quando ela o encara, ele não vê apenas seus olhos. Ele vê seus próprios medos refletidos e sente que talvez seja hora de enfrentá-los. Carl Jung dizia que até que o inconsciente se torne consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. A energia dessa mulher desperta exatamente isso, consciência. Ela não fala sobre cura, ela é a cura em movimento. Quando o homem se aproxima, ele sente a vibração do feminino que não busca controle, mas oferece presença. E nessa presença, ele se sente visto de uma forma que nenhuma conquista superficial jamais proporcionou. É um espelho, e todo espelho verdadeiro exige coragem. A coragem de se ver como realmente é. O que a maioria das mulheres não percebe é que o homem não teme o amor. Ele teme ser visto além da máscara do ego. Teme mostrar o menino ferido, rejeitado, ansioso por aprovação. E quando uma mulher vibra a partir da alma, sem julgamento ou pressa, ela cria um campo seguro para esse menino aparecer. Ele não entende racionalmente, mas sente no corpo, como se a alma dele finalmente tivesse encontrado repouso. É nessa vibração de segurança afetiva que o amor começa a florescer, não no barulho, mas no silêncio. A partir desse ponto, o vínculo deixa de ser um jogo e se torna um espelho evolutivo. O relacionamento vira um campo de individuação, onde cada um, através do outro, se aproxima da própria totalidade. E é por isso que o homem se apaixona por essa mulher, porque ela não o prende, ela o desperta, não o cobra, o inspira, não o persegue, o convida a se encontrar. E no fundo, todo homem busca isso, uma mulher que o faça lembrar que existe algo maior do que o ego, o chamado da alma. Parte 2. A cura através da energia feminina. Há uma força invisível que nasce quando a mulher deixa de reagir e começa a vibrar. Quando ela não tenta mudar o homem, mas muda a frequência que o atrai. Esse é o ponto onde a neurociência encontra a espiritualidade. O campo energético de uma mulher em coerência emocional influencia o sistema límbico do homem, despertando nele sensações de confiança, calma e entrega. Não é misticismo, é vibração biológica. E Jung compreendia isso quando falava sobre o poder da ânima, o arquétipo feminino dentro do inconsciente masculino. Quando uma mulher encarna sua ânima com consciência, ela desperta o ânimos dele. Essa dinâmica é sagrada e misteriosa. A mulher torna-se o espelho que o convida a reconectar-se com a própria sensibilidade. O homem moderno foi ensinado a conter, a reprimir, a controlar. Mas quando ele encontra uma energia feminina que vibra em serenidade e profundidade, ele sente que pode baixar a guarda. E é nesse instante que o amor acontece. Não quando ela tenta se provar, mas quando ela simplesmente é. Porque o ser é mais magnético do que o fazer, e a energia é mais sedutora do que a aparência. Você percebe a diferença? A mulher comum tenta seduzir com estratégias. A mulher desperta, magnetiza com presença. A primeira busca ser escolhida, a segunda escolhe a si mesma. E é justamente essa autossuficiência vibracional que cria o campo de atração. Quando ela se ama em silêncio, o universo inteiro começa a conspirar em torno dela. O homem sente, mesmo de longe, que há algo diferente.
Ele não sabe dizer o que é, mas algo nele quer se aproximar. Essa é a alquimia da energia feminina. Ela não precisa agir, ela irradia. E é nessa irradiação que a cura acontece. O homem sente segurança, e na segurança ele começa a se abrir. Começa a lembrar do que perdeu em si mesmo. E quando isso acontece, ele não se apaixona por ela como quem encontra um troféu, mas como quem reconhece uma mestra silenciosa. Ela não ensina com palavras, mas com vibração. Ela o cura apenas por existir em estado de verdade. E é aqui que começa a transformação, quando o amor deixa de ser uma busca e se torna um reflexo. Quando a mulher compreende que a frequência que ela sustenta é mais poderosa do que qualquer gesto que ela faça. A energia dela é a mensagem. A energia dela é o portal. E o homem que entra nesse campo sente o chamado para ser mais. E esse chamado é irresistível, porque vem da alma. Parte 3. O espelho do ânimos e a projeção. O que você precisa entender é que o homem não se apaixona pela mulher real. Ele se apaixona pela imagem que o inconsciente dele projeta sobre ela. Jung chamava isso de projeção da ânima. É o primeiro estágio do amor, quando vemos no outro aquilo que desejamos em nós. Mas à medida que a relação amadurece, o espelho começa a se desfazer. E é aí que muitos se afastam, porque não suportam ver a sombra que emerge. Quando o homem começa a enxergar nela não apenas a luz, mas também seus próprios conflitos internos, ele sente medo. E esse medo o faz recuar. A mulher desperta, no entanto, compreende esse movimento. Ela não reage com desespero, não tenta provar seu valor. Ela entende que o afastamento é um reflexo da batalha interna dele entre o ego e a alma. E é aqui que o verdadeiro poder dela se manifesta. Ao não tentar convencê-lo de nada, ela mantém o campo vibracional estável. E nesse campo, ele pode se reorganizar, porque a consciência cura mais do que qualquer palavra. Quando Jung falava sobre individuação, ele se referia a esse processo, tornar-se inteiro através do outro. O amor, em sua essência, é o espelho onde o inconsciente se revela. E cada conflito, cada silêncio, cada afastamento é um convite para olhar para dentro. A mulher que entende isso não sofre o abandono como rejeição, mas como lapidação. Ela entende que a alma dele está em crise e que essa crise é o prelúdio do despertar. É nesse ponto que o vínculo transcende o romance e se torna jornada espiritual. O homem que um dia fugiu da dor começa a perceber que não pode mais correr, porque a presença dela o chama para casa. Ele sente que algo maior está em jogo, e quando finalmente se rende, o amor floresce não pela necessidade de ter, mas pela liberdade de ser. E então, o amor se torna consciência. A mulher deixa de ser musa para ser mestra. Ele deixa de ser conquistador para ser discípulo da própria alma. E juntos, eles deixam de representar papéis para se tornarem seres inteiros. Esse é o verdadeiro propósito do encontro, a união que desperta, a presença que cura, a vibração que transforma o que antes era dor em portal de luz. Parte 4. O silêncio que magnetiza. Há um tipo de mulher cuja presença fala mais do que 1000 palavras. Ela não precisa se justificar, nem implorar por reciprocidade. Seu silêncio tem um peso sagrado, o peso de quem conhece o próprio valor. Quando Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, ele nos mostrava que a força não está na insistência, mas na aceitação. E é exatamente isso que o feminino desperto compreende. Ela não luta contra o afastamento de um homem, não tenta reverter o ciclo à força. Ela entende que o amor é uma energia, e a energia não pode ser manipulada, apenas elevada. É nesse silêncio consciente que o homem começa a sentir falta dela, não da presença física, mas da vibração que antes o mantinha em equilíbrio.
O homem sente a ausência dela como um espelho vazio. Aquele campo vibracional que antes o envolvia em segurança, agora está em quietude, e essa ausência ativa algo dentro dele, a ânima ferida que grita por reconexão. É como se, ao perder o som da energia dela, ele perdesse uma parte de si mesmo. Ele começa a perceber que não era o corpo que o atraía, mas o estado de consciência que ela emanava. Ela não era refúgio por necessidade, mas templo por vibração. E essa compreensão o desarma. Ele sente saudade não do romance, mas da paz que sentia em sua presença. A mulher desperta entende esse processo com serenidade. Ela sabe que o amor verdadeiro não se constrói na ansiedade, mas no campo da coerência emocional. Ela escolhe permanecer em seu centro, nutrindo a própria alma, sem tentar se provar, porque sabe que o homem só pode retornar de forma autêntica quando a frequência dele se alinha à dela. E quando isso acontece, não há esforço, há sincronicidade. O universo começa a conspirar a favor de quem vibra em verdade, e a mulher que vibra em amor próprio se torna um farol. Não um farol que busca, mas um farol que guia. Jung acreditava que o silêncio é o canal por onde o inconsciente fala. E no amor, esse silêncio é essencial, porque é nele que o vínculo se redefine. A mulher que aprende a habitar o vazio com dignidade transforma a ausência em alquimia. Cada lágrima, cada memória, cada desapego se torna ouro psíquico. O ego sofre, mas a alma floresce. E quando a alma floresce, o campo muda. E o homem sente. Ele não sabe por quê, mas sente que algo nele quer se aproximar novamente, não por carência, mas por ressonância. Esse é o ponto de virada. O amor, que antes era um espelho inconsciente, agora se torna um campo consciente. A mulher que já foi cura para o outro, agora é mestra de si mesma. E é essa mudança silenciosa que o atrai de volta. Porque a energia feminina, quando se eleva, puxa o masculino para sua própria expansão. E o amor, então, deixa de ser busca e se torna encontro. Um encontro entre dois seres despertos que não precisam mais se salvar, apenas se ver. Parte 5. A alquimia do amor consciente. Quando a mulher entende o poder da sua energia, ela começa a amar de um novo lugar. Um lugar onde o amor não é carência, mas expressão da alma. O homem sente essa mudança, e é como se o campo vibracional dela o envolvesse num convite silencioso à transformação. Ele percebe que, para estar ao lado dela, precisa também elevar sua própria frequência. Precisa olhar para as próprias sombras, confrontar o medo de amar e permitir-se ser vulnerável. Esse é o ponto onde o amor se torna sagrado, não um contrato emocional, mas um ritual de cura entre dois seres que escolheram crescer juntos. A mulher que desperta o amor consciente em um homem não o faz por técnicas, mas por coerência. Sua mente, coração e energia vibram no mesmo compasso. Ela não se perde tentando agradar, porque já aprendeu que o amor não é compensação. É sintonia, e é essa sintonia que gera magnetismo. Ele sente que ao lado dela não pode mais fingir. Precisa se despir do ego, das máscaras, das defesas, e nesse desnudamento ele encontra o que sempre buscou, a liberdade de ser inteiro. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. É exatamente isso que o amor consciente faz. Ele não busca estabilidade estática, mas expansão mútua. A mulher, ao habitar sua essência, se torna catalisadora dessa transformação. E o homem, ao se render a essa vibração, encontra a paz que nenhuma conquista externa lhe deu. Juntos, eles não constroem um relacionamento ideal, eles constroem consciência. Nesse nível de amor, não há jogos, há entrega. Não há medo, há presença. E essa presença se torna cura.
O feminino curado acolhe o masculino ferido. O masculino desperto protege o feminino sagrado. E assim nasce a união dos opostos. O casamento alquímico entre ânima e ânimos, luz e sombra, céu e terra. Essa é a verdadeira paixão, a fusão entre alma e consciência. Um amor que não prende, mas liberta, não domina, mas guia, não promete, mas revela. E é aqui que o mistério se completa. O homem se apaixona profundamente quando sente que a energia dela não o quer, mas o entende. Quando ela não o persegue, mas o acolhe. Quando ela não exige, mas irradia. É o amor que não grita, mas vibra. A mulher que alcança esse estado se torna inesquecível, não pela aparência, mas pela frequência. Porque o homem pode até se afastar fisicamente, mas a alma dele sempre lembrará do lugar onde encontrou paz. E esse lugar era ela. Há um instante, logo antes do fim, em que tudo o que foi dito se transforma em silêncio. E nesse silêncio, o coração entende o que a mente jamais poderia explicar. O amor não é algo que se busca, é algo que se revela quando nos tornamos inteiros. Tudo o que você ouviu até aqui não é sobre ele, é sobre você. Sobre o momento em que decide deixar de ser extensão da dor do outro para se tornar morada da própria luz. Quando essa decisão é tomada, o campo ao redor muda. O mundo responde de forma diferente, as relações ganham outro ritmo e o amor deixa de ser um pedido para ser uma expressão natural do ser. É aqui que a mulher desperta o que há de sagrado dentro dela e, sem perceber, desperta também o que dormia dentro do homem. Quando você se cura, ele sente. Não porque você disse algo, mas porque a vibração da sua alma cria ondas sutis que o tocam onde as palavras não chegam. Essa é a linguagem dos vínculos profundos, a mesma que une mãe e filho, natureza e alma, silêncio e verdade. O homem não se apaixona pela aparência da mulher que cura, mas pela presença que ela carrega. Ele reconhece nela um espelho de seu próprio desejo de evoluir, de ser mais consciente, mais inteiro, mais humano. E é nesse espelho que o amor se torna não apenas encontro, mas expansão. A mulher que compreende isso deixa de viver na espera e começa a viver na escolha. A escolha de vibrar amor, mesmo que o outro ainda não saiba senti-lo. Jung dizia que a jornada mais longa que o ser humano percorre é de si mesmo até si mesmo. O amor, quando vivido com consciência, é exatamente essa jornada. Ele nos devolve aquilo que esquecemos, nossa própria essência. O homem e a mulher que atravessam essa experiência não saem os mesmos. Algo neles morre e algo mais verdadeiro nasce. A mulher, ao curar-se, transforma-se em portal. O homem, ao amá-la, atravessa esse portal e encontra partes de si que jamais ousou tocar. É um renascimento silencioso, uma dança entre alma e sombra, luz e entrega. E é nesse ponto que o amor deixa de ser desejo e se torna sabedoria. Talvez agora você compreenda que não foi por acaso que este vídeo chegou até você. Existe uma sincronicidade em tudo o que toca a alma. Talvez esse seja o seu chamado, o lembrete de que o verdadeiro amor começa quando você volta a vibrar na sua própria frequência. Porque o homem certo não é aquele que te completa, mas aquele que ressoa com o que já está completo em você. O amor consciente não é o encontro de metades, mas a comunhão de inteirezas. E quando essa vibração se encontra, o universo inteiro conspira, porque reconhece a harmonia entre duas almas que escolheram despertar. Então, antes de sair deste vídeo, respire fundo. Permita que essa mensagem ecoe dentro de você. E se algo nela tocou seu coração, compartilhe, não por costume, mas por conexão. Curta, comente, inscreva-se e deixe que essa comunidade de almas conscientes cresça em ressonância. Porque cada gesto seu mantém esse campo vivo. E lembre-se, o amor que você busca não está fora, ele vibra em silêncio dentro de você.
E quando você se alinha a essa frequência, o mundo inteiro começa a te reconhecer como aquilo que sempre foi, um portal de cura, presença e luz.